O mapa das terras em que foi construído o primeiro distrito da cidade de Petrópolis, datado de 1854, referencia as fazendas do Córrego Seco, Quitandinha, Itamaraty, Velasco e Morro Queimado. Isso nos mostra que a ocupação desses territórios é anterior ao ano de 1843, marcado como a fundação de Petrópolis. Esta fotografia da Fazenda Santana, no Vale das Videiras, mostra trabalhadores negros na colheita de café. Os registros paroquiais de batismo e casamento também demonstram a presença de africanos e afrodescendentes em nossa região antes de 1843. Portanto, as etnias negras são importantes componentes da população de Petrópolis atual e anterior à imigração alemã. A sua presença ainda pode ser constatada no centro urbano, como demonstra esta fotografia da Rua do Imperador, do livro A Viagem Pitoresca a Petrópolis, de Carlos Augusto Toné, do ano de 1864. Tradicionalmente, a imagem de Nossa Senhora do Rosário era uma devoção abraçada pela população negra. Os pesquisadores atribuem essa devoção a várias causas, como a difusão do rosário pelos frades dominicanos nas terras africanas após a tomada de Ceuta, ou pela facilidade de memorizar a oração da Ave Maria. Seja como for, várias foram as capelas e igrejas erigidas em homenagem à santa pela população negra por todo o nosso país. A história de Petrópolis encontra-se entrelaçada com a do Brasil, com a visita e pouso do então príncipe regente Dom Pedro na fazenda do Padre Correia. Ao passar por aqui, em março de 1822, em busca de apoio para a causa da independência do Brasil, disse que o príncipe se encantou pela exuberante Mata Atlântica neste recanto. Dom Pedro voltou a se hospedar na fazenda, agora como imperador e acompanhado de toda a família. Ofereceu-se para comprá-la, mas sua oferta foi recusada. Adquiriu então a fazenda do Córrego Seco, contígua à do Padre Correia, e rebatizada de Fazenda da Concórdia. Com sua abdicação e posterior morte, seu filho Dom Pedro II herdou as terras localizadas na Serra da Estrela. Essa é uma fotografia da sede da Fazenda do Córrego Seco, datada de 1867, que corresponde à atual rua Marechal Deodoro, no centro de Petrópolis. Na esquina, vemos o prédio da extinta Farmácia Brasil e, mais acima, a Casa Grande da antiga fazenda. A população negra petropolitana desejava ter um templo próprio para suas celebrações católicas, ainda que tivesse um altar na igreja matriz dedicado à sua padroeira, Nossa Senhora do Rosário. Segundo as atas transcritas da Câmara Municipal, uma solicitação para a construção de um templo com essa finalidade foi feita em novembro de 1878. Joaquim Firmino Pereira Jorge, senador do Império, e sua esposa Domitila, que era a dama de companhia da princesa Isabel, foram os doadores do terreno situado ao fim da Rua do Imperador para a construção da capela. Esta é a planta baixa do terreno doado e que se encontra arquivada na Companhia Imobiliária de Petrópolis. Além disso, o casal resolveu alforriar seus escravos e deu a cada um deles títulos da dívida pública do Império, como o do exemplo desta foto. O valor do título daqueles que não tivessem descendentes seria revertido para a Capela do Rosário. Benedito Martiniano, um dos alforriados pelo casal, era o procurador da devoção de Nossa Senhora do Rosário, como podemos observar neste balancete publicado no recorte de jornal. Outras pessoas que fundaram a devoção foram Eduardo Adriano, Antônio Jorge, José Maria Torres, Orozimbo Jorge dos Santos, Severina Ciríaca Torres, Olímpia Teixeira da Silva, Manuel Gomes e Jerônimo da Cruz Dias. Além das disposições religiosas, a devoção tinha em seu estatuto a finalidade de promover aulas públicas para a comunidade negra. Os irmãos devotos recolhiam esmolas e realizavam festas em honra aos padroeiros para angariar fundos.
além de trabalharem na construção da capela com sua própria mão de obra. Nesta nota publicada, vemos que a capela já está pronta externamente. Outros benfeitores também promoviam eventos para angariar fundos para a obra de construção, como essa apresentação no Congresso Dramático Particular João Caetano, em 19 de abril de 1879, no Teatro do Hotel Bragança. Dom Pedro e a família imperial por várias vezes compareciam nessas festas, contribuindo de forma financeira para as obras. Este anúncio do procurador Benedito Martiniano informa sobre a programação da festa, tudo com a augusta presença de suas majestades imperiais. Algumas empresas também faziam espetáculos beneficentes para as obras de caridade de Petrópolis. A Companhia Hípica de Paulo Serino foi uma delas, revertendo toda a arrecadação da bilheteria de uma de suas apresentações para a Capela do Rosário. Em maio de 1883, a capela é inaugurada e podemos reconhecer a alegria dos fiéis devotos através do relato que o procurador Benedito Martiniano publicou em agradecimento. Reproduzimos aqui a nota de forma abreviada. A associação particular, composta de alguns indivíduos de cor, denominada Devoção de Nossa Senhora do Rosário, cheia de júbilo por ter podido posto com que os esforços e sacrifícios levar a sua capela ao ponto de poder funcionar, e igualmente por ter festejado a sua padroeira e o glorioso São Benedito pelo modo mais solene ao seu alcance, vem por este meio render os seus sinceros agradecimentos a todas as pessoas generosas e de piedade que de tão boa vontade auxiliaram aos pobres devotos. A devoção, tendo recebido o título de patrimônio que à capela foi conferido por um fiel, e tendo depois obtido da retidão e justiça do excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo diocesano a faculdade de fazer benzer a mesma capela, promoveu no dia 2 do corrente mês a bênção que com bastante solenidade foi dada pelo digno e desinteressado pároco, reverendo senhor Teodoro Esque, coadjuvado pelos reverendos Cônego Gonçalves e padre Borghese, tocando durante o ato religioso a música de passo que sua majestade o imperador, por sua benignidade para com os seus súditos, ainda os mais humildes, cedeu à devoção para tocar durante a festa que esta tinha que fazer. No dia 3, a devoção também fez benzer na igreja matriz a imagem do glorioso São Benedito com toda a solenidade possível, como sua excelência reverendíssima exigia. A bênção seguiu-se missa solene em louvor do mesmo santo, celebrada pelo reverendo pároco, sendo a música executada pelas alunas do estabelecimento de Nossa Senhora do Amparo. Finda a missa, a que assistiu grande número de fiéis, passou-se a trasladar para a capela as imagens do glorioso santo e da padroeira em procissão, a mais solene e brilhante que podia a devoção fazer. Grandíssimo número de fiéis a formava e acompanhava com todo respeito. Os andores, ladeados de virgens e de anjinhos, eram carregados, e o glorioso santo pelos devotos, e o da padroeira por devotas e senhoras, que se revezavam, por serem muitas as que desejavam ter o prazer de carregar a imagem da Santíssima Virgem. No dia 6, celebrou-se na capela pela primeira vez, em louvor da padroeira, uma missa da qual foi o celebrante, reverendo senhor Roque Monteleone. Suas majestades e altezas imperiais, logo que regressaram da corte, se dignaram ir à capela para assistirem à festa e que também assistiu crescido número de fiéis de todas as classes. A noite iluminou-se à frente da capela. Houve fogos soltos e coreto, onde tocou a música do passo com a perícia que se lhe reconhece, devida em parte ao seu hábil mestre. A devoção protesta a todos eterna gratidão e espera que continuarão a protegê-la, certo de que ela não cessará de dirigir aos céus seus humildes votos, para que os seus protetores gozem dessa vida de todas as prosperidades que desejam e na outra da bem-aventurança. Petrópolis, 10 de maio de 1883. O procurador da devoção, Benedito Martiniano. Com o tempo e as mudanças sociais e políticas,
outros atores assumem a devoção de Nossa Senhora do Rosário, transformando-a em uma confraria. Aqui vemos o novo estatuto, datado de 1898, e a autorização para a mudança pelo bispo diocesano Dom Francisco do Rego Maia. O crescimento da cidade fez com que outros estabelecimentos fossem construídos ao redor da capela. Já houve, inclusive, um prédio do mercado municipal, onde hoje se encontra a Praça da Inconfidência, em frente ao templo, ocultando-o. Posteriormente, esse se encontrava muito degradado e com espaço insuficiente para a população que crescia. Surgiu a necessidade de ampliar a capacidade da capela, optando-se pela sua demolição e a construção de um novo edifício. Nomeado vigário da matriz de Petrópolis em 1928, Monsenhor Francisco Gentil Costa desenvolveu importantes trabalhos em prol da cidade. Trabalhou incansavelmente pela conclusão das obras da Catedral São Pedro de Alcântara. Posteriormente, recebeu do bispo Dom Manuel Sintra a incumbência de construir o novo templo de Nossa Senhora do Rosário, que pertencia à jurisdição da catedral. Na foto, vemos o lançamento da pedra fundamental da nova igreja em 1953. Projetava-se para o espaço central de Petrópolis um grandioso edifício, à altura da cidade, que serviu de veraneio para os imperadores do passado e para presidentes após a proclamação da República. A empresa Manuel Correia Limitada foi a responsável pela obra, contratando a companhia belga Frank para utilizar um bate-estacas na construção, uma tecnologia inovadora para a época. Aos poucos, o projeto vai ganhando forma e a cidade acompanha a construção do novo templo. A obra da nova igreja necessitava de água para ser realizada e, providencialmente, uma fonte surgiu durante sua execução. Em 9 de novembro de 1958, é celebrada a última missa da antiga capela, encerrando um ciclo nesse espaço sagrado e abrindo as portas para o outro. A nova igreja vai tomando espaço da antiga, que será paulatinamente demolida. A construção de sua imponente cúpula e de toda a igreja progride rapidamente, sob o olhar do Monsenhor Gentil, que lhe destina toda a sua atenção como se dedica à comunidade petropolitana. Nessa época, algumas celebrações ocorriam em frente à obra, pois a antiga igreja já havia sido totalmente demolida. Concluído o salão paroquial em 1967, ali passaram a se reunir os fiéis para as celebrações semanais. Monsenhor Gentil fazia questão de acompanhar todos os detalhes do novo templo, como demonstrado aqui, em que inspeciona o novo altar, ou pela ocasião em que o bispo diocesano fez a sagração dos sinos da nova igreja, que tocaram pela primeira vez 13 de maio de 1964. Em 1978, a igreja encontra-se concluída, como podemos ver pelas reportagens dos jornais à época, enaltecendo o exaustivo trabalho de Monsenhor Gentil para que fosse concluído. O novo templo continua a abrigar uma escola pública, pois os ideais da antiga devoção de Nossa Senhora do Rosário jamais foram esquecidos. Hoje, a escola se chama Monsenhor Gentil, em uma justa homenagem ao laborioso pároco. A fonte de água que surgiu no início da obra e abasteceu toda a sua construção veio a desaparecer após a igreja ter sido concluída. No ano de 2020, sob a direção do pároco Luiz Melo, o altar recebe a pintura parietal, que guarda vários simbolismos para a comunidade católica e para a cidade de Petrópolis. Obra de autoria do artista Roberto José Pereira. Nossa Senhora do Rosário é reverenciada nessa requintada pintura no arco cruzeiro, em que está ladeada pelas figuras de São Domingos de Gusmão e Santa Catarina de Sena, ambos propagadores da oração do Rosário.
Hoje, a Igreja do Rosário tem a sua praça restaurada e é o orgulho dos petropolitanos, encantando os visitantes que vêm aqui conhecê-la.